O texto inicial para nós esta manhã está no livro dos Salmos 1:1, que diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, feliz por dentro, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Comportamento e resultado, né? Comportamento: não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores e não anda segundo o conselho dos ímpios. Resultado: felicidade. Que bem-aventurado é ser feliz, e é ser feliz por dentro, é ser feliz independente do que acontece do lado de fora. Isso aqui é incrível. Esse é um tipo de felicidade que todos nós gostaríamos de ter, que independe da circunstância. Olha só que legal. Esse é um tipo de felicidade que a pessoa sente independente do que aconteça. E às vezes a gente não entende, né? Você olha para uma pessoa e fala: meu Deus, a pessoa não tem nenhuma razão para ser feliz, mas ela é. É desse tipo de felicidade que esse texto nos aponta. Então esse é o resultado. Comportamento é fazer as escolhas direitinho, né? Não ouvir o conselho dos ímpios, porque nos leva a uma reflexão a quem nós temos ouvido, ou não se deter no caminho dos pecadores, que nos leva à reflexão aonde é que nós temos ido, frequentado o que, quando, por quê. E também não se assenta na roda dos escarnecedores, que fala aí sobre que tipo de amizade nós estamos tendo. Então comportamento e resultado é a base da vida. Que Deus nos ajude a vivermos isso aqui. Bem-aventurado são essas pessoas que se comportam como precisam se comportar para receber o resultado necessário no nome de Jesus. Nós vamos adorar a Deus esta manhã. Vamos dizer que Ele é o único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração do seu povo e hoje de nós aqui nessa manhã, no nome de Jesus. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele
Adoramos o teu nome e nos rendemos aos seus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti e coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Nós adoramos o teu nome, adoramos o teu nome e nos rendemos aos seus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. E consagramos todo o nosso ser a ti. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, és a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. E a verdade é tua palavra, ela não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor, e manifesta o seu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Pra sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta, Senhor, manifesta o seu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Aleluia, Jesus. Te louvamos essa manhã pelo teu imenso amor. Te louvamos essa manhã pela tua graça maravilhosa que nos alcançou e nos atraiu para perto de ti. Te louvamos. Sim, Senhor, nós te louvamos pelo teu cuidado sobre a nossa vida. Te louvamos pelos dias de vitórias que o Senhor nos concedeu após os dias de lutas e dificuldade. Te louvamos. Aliás, te louvamos até pelos dias de luta, porque
Nesses dias o Senhor estava lá nos fortalecendo. Nós te louvamos, a ti damos a honra, a glória, a ti entregamos o louvor mais uma vez aqui nesta manhã de terça-feira, e fazemos isso em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, meus irmãos. Queridos, ainda nesse mesmo livro que nós lemos no início, que foi os Salmos, nós vamos até o número 44 agora, por favor. E depois também a gente vai ler Marcos, capítulo de número 15, verso 34, para a gente poder parafrasear o texto que nós iremos ler no livro de Salmos. Primeiro, Salmo 44, e depois Marcos 15, 34. No 44, nós vamos ler a partir do verso 23. Salmo 44, a partir do verso 23, que nos faz ou nos traz a seguinte declaração: desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não nos rejeite para sempre. Porque escondeste a face e te esqueceste da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida ao pó, nosso corpo curvado até o chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Desperta, desperta, Senhor. Acorda. É engraçado esse texto. Os homens dizendo para Deus: Deus, acorda aí, desperta. Por que dorme, Senhor? Eu acho esse texto muito engraçado, porque nesse mesmo livro, um pouquinho mais para frente, vai dizer que Deus não dorme. Não dormitará o guarda de Israel, não tosquenejará, nem uma pescadazinha assim, igual o ser humano faz quando está resistindo ao sono. Você está ali, o sono está te vencendo e você faz assim. Nem isso acontece com Deus. Mas aqui o autor diz assim, verso 23: desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, acorda, Senhor, não nos rejeite para sempre. Ele compara aquilo que ele está sentindo com o sono de Deus. Ele se sente abandonado por Deus, por isso ele está dizendo: acorda, Senhor, desperta, porque nos rejeitaste para sempre. Ele se sente rejeitado por Deus, abandonado por Deus, e ele atribui isso a uma falsa realidade, que é a ausência de Deus. A ausência de Deus é uma falsa realidade, porque Deus é um Deus presente, cuja presença preenche toda a terra. Então ele atribui ao que ele sente a uma falsa realidade. Agora no verso 34 do capítulo 15 de Marcos, Marcos 15, 34, nos diz assim: e na hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactana. Isto traduzido é: Deus meu, por que me abandonaste? Eloi, Eloi, Deus meu, lama, por que sabactane me abandonaste? Essas palavras são as palavras de Jesus estando na cruz, olhando possivelmente para cima, para o céu,
com os braços presos na cruz por pregos, coroa de espinho na cabeça, depois de uma noite terrível, depois de uma madrugada terrível, depois de vários atos de violência contra ele, depois de uma exposição pública vergonhosa, com poucas roupas penduradas na cruz, depois de ter tomado um açoite de 39 chicotadas, depois de abusos de autoridades romanas, de soldados romanos, que usaram das suas autoridades para praticar abuso e violência contra ele, depois de tudo isso, ele olha para cima e diz: Eloi, Eloi, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Eu acho incrível esta fé, que está no Salmo 44, e que está em Jesus, registrado aqui em Marcos 15:34. É incrível como alguém, embora se sinta abandonado por Deus, consegue dizer: meu Deus. Porque se você se sente abandonado por Deus, é possível que você não trate Deus mais como Deus. E se Ele não é mais Deus, obviamente, então Ele não é mais o meu Deus. Esta fé que nos faz dizer: ainda que eu me sinta abandonado, e diga a Deus: tu és o meu Deus, é uma fé maravilhosa. É uma fé que entende que Deus não entra em crise com as nossas crises. Porque se sentir abandonado por Deus é uma crise, uma vez que a ausência de Deus é uma realidade que não existe, é uma falsa realidade. Mas pode ser que a gente se sinta abandonado por Deus. A semelhança dos escritores do Salmo 44, que nesse texto aqui, que é um lamento nacional, não é uma pessoa falando, isso aqui é um lamento nacional de todo um povo que está se sentindo abandonado por Deus, mas que, embora se sinta abandonado por Deus, embora esteja passando por sua crise de fé, não troca de Deus, que não recorre a Baal, a Azera, a Rimon, a Marduk, ou a qualquer outro Deus que existia naquela época, porque naquela época se existia vários deuses, cada povo tinha um Deus, e cada Deus uma sentença, um tipo de ritual, um tipo de sacrifício, um tipo de experiência. Mas aqui no Salmo 44, embora esse povo esteja dizendo: acorda Deus, desperta, por que dormes, Senhor? Por que nos abandonaste? Embora se sinta abandonado por este Deus, eles permanecem com esse Deus. Essa é uma fé maravilhosa, é uma fé que nós poderíamos ter, ou aliás, é uma fé que nós deveríamos ter, porque é possível que na nossa jornada de fé a gente passe por algumas crises. Pode ser que na nossa jornada de fé a gente imagine a semelhança do texto que foi escrito no Salmo 44, por uma nação, por um povo inteiro, ou a semelhança do próprio Cristo na cruz, a gente se sinta abandonado e diga: Deus meu, por que me abandonaste? Mas ainda que abandonado estejamos nos sentindo, Deus permanece sendo nosso Deus. Isso é incrível. Isso é incrível, porque uma fé que está em crise, mas consegue deixar Deus no seu lugar, sendo Deus, sendo soberano, sendo criador de todas as coisas, sendo poderoso como Ele é uma fé que vai nos levar a uma coisa muito importante na vida. Quando nós estivermos numa crise de fé, tem um negócio aqui nesse texto que é muito importante, que é recordação positiva, lembrar positivamente.
recordar positivamente. Porque existe a recordação negativa que nós chamamos de saudosismo. O que é saudosismo? O contrário da ansiedade. A ansiedade é excesso de futuro no presente. O que é o saudosismo? O contrário, excesso de passado no presente. Tem gente que está no presente, mas com a vida no passado. Isso é saudosismo. Esse tipo de recordação não é bem-vinda no reino, porque Deus vai falar por boca do profeta Isaías, no capítulo 43, assim: não vos lembrei das coisas passadas, e nem considereis as coisas antigas, porque eu, o Senhor, estou fazendo uma coisa nova. Esta é uma recordação negativa. Porém, nesse texto aqui, nós temos uma recordação positiva, porque ele diz assim, no verso 1: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e os nossos pais têm contado os feitos que o Senhor tem feito. Nesta oração, neste clamor, neste lamento, ele diz: ó, papai falou para a gente, os nossos pais nos contaram os feitos que tu realizaste nos dias e nos tempos da antiguidade. 44, verso 1. Leio o verso 2: como expeliste as nações com as tuas mãos, e aos nossos pais plantaste, como afligiste os povos, e aos nossos pais alegrastes. Pois não conquistaram a terra pela espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Ele diz que os seus pais sentaram com eles e disseram acerca dos feitos que Deus havia realizado na antiguidade, de como Deus afligiu os inimigos do seu povo e alegrou a sua nação. E o texto vai discorrer aqui dizendo de como Deus trouxe Israel para a sua terra, a qual ele está até hoje, que ocupado estava pelos seus inimigos, e eles atribuem: não foi a força do nosso braço, mas sim foi a tua mão, Deus, foi o teu favor, foi o agir do Senhor. E isso é uma recordação positiva. Embora agora eu me sinta desamparado pelo Senhor, embora agora eu me sinta abandonado pelo Senhor, eu sei o que o Senhor já fez por nós. Eu me recordo de como o Senhor já foi bom para com essa nação. Eu sei de tudo que o Senhor já fez por nossa casa, por nossa família, por nossos filhos. Por isso há uma esperança no nosso coração, embora a gente se sinta abandonado hoje, embora a gente esteja dizendo: Deus, acorda, desperta, desperta aí, Senhor. Por que nos rejeitaste? Por que nos abandonaste? Levante-se e venha ao nosso auxílio, socorra-nos, Senhor. Embora essa seja a nossa realidade presente, a gente sabe o quanto o Senhor já fez. Nós sabemos que o Senhor nos livrou das mãos dos egípcios, nós sabemos que o Senhor abriu o mar vermelho para o povo passar, nós sabemos que o Senhor alimentou uma nação durante 40 anos no deserto. Nós sabemos que lá no deserto o Senhor fez brotar água da rocha para descedentar o seu povo e a sua família, Deus, que é Israel. Recordação positiva. Então esse texto é um texto maravilhoso, porque embora numa crise de fé, eles deixam Deus no lugar de Deus, não trocam de deuses, não diz: Deus nos abandonou, então nós vamos adorar a outro Deus, vamos criar aqui para nós um bezerro de ouro e vamos nos prostrar diante dessa imagem e escultura e vamos servir a esse bezerro de ouro. Não, eles não fazem essa opção. Eles dizem: o Senhor continua sendo o nosso Deus. Nós não estamos entendendo porque o Senhor nos abandonou, porque nós não demos as costas para o Senhor, nós permanecemos sendo fiel a Ti. Eu não entendo porque o Senhor nos abandonou, mas mesmo assim o Senhor continua sendo o nosso Deus. E essa fé nos leva a lembrar de tudo aquilo que Deus já fez por nós. E quando você lembra de tudo que Deus já fez,
o que sobra no nosso coração é gratidão, louvor e adoração, porque você sabe que a vitória vem e vem no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos estar em pé, vamos receber essa oração aqui com o nosso diácono Marivaldo, em nome de Jesus. Bom dia, queridos. Possamos sair aqui hoje com esse entendimento. Quando você pensar que Deus não está te vendo, quando você pensar que Deus não está te ouvindo, quando você pensar que Deus esqueceu de você, traga em memória as coisas boas. Se nós chegamos até aqui, é porque as mãos dele esteve e está conosco. Traga à memória as operações, as manifestações de Deus na sua vida, e você vai ter força, esperança e fé para continuar prosseguindo em frente. Mesmo você não vendo Deus agindo, você vai crer que Ele está agindo sim, e assim nós vamos caminhando a cada dia mais e mais pelo Senhor. Feche seus olhos, vamos louvar o Senhor. Senhor Deus, nós queremos te adorar, te bendizer e agradecer ao Senhor, porque a todo instante, ó Deus, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que dirige nossos passos, é o Senhor que nos dá força para caminhar, para prosseguir em frente, ó Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque verdadeiramente, se nós formos aqui trazer em memória aquilo que o Senhor fez por nós passaremos que dias, semanas, até mesmo meses, porque grandes são as maravilhas do Senhor. Como o salmista mesmo disse que ele queria contar as maravilhas do Senhor, mas não deu para contar, Senhor, porque desde o nosso nascimento até o dia de hoje, em tudo é a mão do Senhor, é a misericórdia do Senhor, é a graça do Senhor que nos impulsiona a prosseguir em frente a cada dia. Sabemos que muitas das vezes os obstáculos surgem, as lutas se levantam, as provas vêm, mas o Senhor está conosco, nos dando a direção, a fé necessária para continuar prosseguindo em frente, caminhando nessa jornada, ó Pai. Bendizemos, Senhor, por cada vida aqui presente, por cada família aqui representada, ó Pai, porque nós queremos ter a certeza que a nossa família é do Senhor. As mãos de misericórdia do Senhor não está só sobre nós, mas está sobre a nossa família, sobre a nossa casa, nosso vizinho, nosso bairro, a nossa nação, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus que tem prazer em cuidar das nossas vidas, em se relacionar conosco, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade que tu tem nos dado de mais uma terça-feira, de uma semana, antes de fazer qualquer atividade, pararmos um minuto, um tempo do nosso tempo para o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, porque muitos queriam ter essa oportunidade, mas não têm, estão presos, cativos a algum vício, alguma droga, algum pecado, algumas coisas deste mundo, mas nós estamos livres, estamos libertos, porque um dia o Senhor nos libertou, nos deu a condição de estarmos aqui. Senhor, às vezes nós não valorizamos isso, Senhor, mas nos ajuda a cada dia a valorizar a libertação que o Senhor tem nos dado, o tempo que o Senhor tem nos dado de comunhão com os irmãos, com os amigos, com os vizinhos, com a família, Senhor. Seja conosco, ó Deus, e em Teu nome nós dizemos que o grande amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo continue conosco, não só hoje, mas até aquele grande dia, a volta do Senhor Jesus, e todos digam amém. Está encerrada a nossa reunião. A todos a paz do Senhor.